Gente, eu tô rouco, eu não vou conseguir falar muito, mas eu queria falar alguma coisa com vocês a respeito de algo que Deus falou comigo durante essa semana, sobre honra, sobre o que é a honra. E por não entender o que é a honra, a Bíblia fala que a gente perece por falta de entendimento, né? A gente padece por não entender, por não conhecer. Ontem a gente falou um pouco disso aqui, que não existe crime culposo para o Senhor, que mesmo sem culpa você paga. E por não entender a honra, muitos de nós e muito da igreja padece, porque não entende um princípio básico, porque às vezes está tentando entender a honra com base na lei, como se honra fosse um mandamento. Honra não é mandamento. Honra é Deus compartilhando com a gente um princípio, ensinando, olha, tem um princípio por trás disso. É como você dizer que respirar é uma lei. Não é uma lei. Não quer respirar, não respira, você vai morrer. Não é um mandamento, respire. Mas é como se Deus ensinasse, olha, respira que sua vida vai ser mais longa. Honra é a mesma coisa. Mas quando a gente tem dificuldade com isso, a gente toma isso como lei e mandamento. E como lei e mandamento, honra não faz sentido algum. Porque toda lei e mandamento ela é baseado em justiça, certo e errado. Toda lei dada por Deus é baseada em certo e errado. Princípios nem todos são baseados em certo e errado. Porque o princípio, uma manifestação pode estar acontecendo aqui que contraria o princípio, que contraria uma natureza de uma lei, mas está acontecendo algo ao nosso redor que parece não fazer sentido. Só que o princípio, a honra continua valendo. No caso da lei, não. A lei, ela diz respeito ao que está acontecendo agora. Se alguém errou, se alguém é apedrejado. Isso é lei. Se ele fez, ele merece. Se ele não fez, ele não merece. Isso é lei. A honra, ela vai além da lei. Tanto quando você vê Davi com Saul, é como se Deus falasse assim: minha relação com Saul é de certo e errado. Saul fez certo, Saul é rei. Saul não fez certo, Saul deixou de ser rei. Acabou. Na hora Deus fala para Saul: acabou, você não é mais rei. Errou de novo, tirei a unção de você. Seus filhos não vão mais se assentar. Acabou, errou, saiu. O princípio continua. O princípio é Davi olhando para Saul e dizendo: você é Deus na terra, você é o Senhor. Mas se o próprio Deus rejeitou, o que Deus está dizendo? Com base em lei, eu modifiquei algumas situações aqui. Ele errou, ele perdeu. Mas existe um princípio por trás disso. Quando a gente trata princípio como lei, a gente não vai conseguir sustentar, porque a gente vai julgar com base no que está acontecendo, e não com base em um princípio. O princípio é imutável. A lei muda conforme o sacerdócio. A Bíblia diz: enquanto altera-se o sacerdócio, altera-se a lei. Por isso que veio Jesus e ele alterou a forma do entendimento da lei. O princípio continua o mesmo, desde lá de trás. Só quando a gente trata princípio como lei, a gente padece, tentando cumpri-lo, e não acontece, porque lei você cumpre. Princípio, ele flui ou não de você. Princípio tem a ver com o que eu sou. São as bases daquilo que eu sou. Princípio se aprende em casa. Princípio vem de modelo. Lei não, lei eu recebo. Se eu estou aqui no Brasil, eu recebo a Constituição daqui. Se eu vou morar nos Estados Unidos, eu vou viver a lei de lá. E se eu mudar para a Espanha, eu vou viver a lei da Espanha. O princípio não, o princípio eu carrego. Mas eu posso viver leis e não viver princípios. O que eu nunca vou conseguir é viver princípios sem viver lei. Porque o princípio me empurra para obedecer a lei. A lei não me empurra para princípio. Por isso que você pode obedecer sem honrar, mas você nunca vai honrar sem obedecer. Você pode viver em extrema obediência e extrema desonra. Porque eu posso cumprir a lei, mas não seguir o princípio de honra. Agora, obrigatoriamente, todo mundo que honra vai seguir o princípio. Por isso que Jesus fala: a lei toda está em mim. Se você me receber como centro da tua adoração, automaticamente você vai cumprir toda a lei. Ela está toda contida ali. Você não vai precisar se preocupar com o livro da lei, se você me receber como princípio em você.
Mas se você não me recebe como princípio, você vai ter que passar a vida toda olhando o livro da lei, para ver se eu não erro, porque não faz parte de natureza. E não entender isso te mata. E eu vou te explicar isso de uma forma muito simples. Quando a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe para que te prolongues os dias sobre a terra. Eu não entendo, isso é uma interpretação pessoal, que a Bíblia está falando de viver muitos dias. Porque você vai ver muito filho que desonrou o pai, que vive até velho. No livro de Jó, em um dos capítulos em que Jó está se lamentando pelas dores, ele fala assim, os meus dias correm como a lança do tecelão. O que era a lança do tecelão? Ele tinha aquele tear e ele empurrava aquela lança para um lado, a linha corria, ele pegava e jogava ela para o outro lado, ela vivia correndo de um lado para o outro. Ele está dizendo, os meus dias são tão angustiantes que eles passam voando, eu não consigo desfrutar de nenhum deles. Eu entendo que o que Deus está dizendo é, os seus dias serão longos no sentido de que você vai ter desfrute de cada um dos teus dias. Só que isso não é um mandamento. E se você não entender, você vai ficar tentando praticar a honra para ver os dias se cumprindo. Isso é um princípio. E qual a diferença? O princípio se cumpre automaticamente. Princípios não são baseados em algo que Deus está nos contando, como algo que Ele decidiu. O princípio é Deus nos revelando uma coisa prática. O que Deus está dizendo com isso, com relação à honra? Ontem nós falamos aqui muito sobre maldição hereditária, sobre estar vinculado à minha essência. Você está vinculado ao que veio lá de trás, obrigatoriamente. E ontem nós falamos muito com foco no erro. O que o meu pai errou, está em mim como herança. O que eu tenho que fazer? Pedir perdão por aquilo e me desconectar. É isso, não é? O que é honra? É o entendimento de que a minha vida, ela só existe aqui porque alguém que veio antes de mim, Adão, quando resolveu ter um filho, Adão decidiu, eu vou compartilhar o meu direito de existência com alguém que vai nascer. Eu vou compartilhar a minha herança com alguém que vai nascer. Eu tenho o direito de existir, Deus me deu esse direito. Para Adão. Adão está dizendo, eu quero compartilhar com outro. Eu vou dar um pedaço da minha carne para ele. A minha semente eu vou dar para isso. Eu vou dar o meu fôlego de vida, eu vou dar nutrição. Eu decidi isso. Então aquele menino, Caim, quando nasce, ele só existe, fisicamente ele só existe, porque o pai decidiu compartilhar isso com ele. Então ele tem que olhar para trás e falar, minha existência aqui na terra só existe porque você decidiu compartilhar. Então o que eu sou é uma extensão do que você é. Entendeu isso, Caim? Você só existe porque você é uma extensão do que eu sou. Se você cortar esse vínculo, então, quando Adão faz Caim, imagine que tem uma linha ligada, um cordãozinho ligado entre Deus e Adão. Adão ligou esse cordãozinho em Caim. Então o que Deus falou para Adão, que Deus deu o direito de existência para Adão, Adão conecta em Caim, Caim conecta no filho dele, e essa é a conexão. Se Caim resolve não honrar o pai dele, o que é honrar? Dar ao pai o que é direito do pai. O que é direito do pai? Ser reconhecido como o dono da essência que flui para mim. Entender que quando eu estou cuidando desse aqui, eu estou cuidando na verdade de mim. Porque eu vivo e vou viver do que ele recebeu. Estão entendendo isso? Ele recebeu a essência física e espiritual, e eu vou viver, porque eu vim para a terra sem nada. Eu vim pelado, eu vim sem nada. Eu vim com fôlego de vida. Então imagina que um bebê olhasse para o alto e falou, o que eu faço? Eu estou sem roupa, E Deus fala, não, tem um antes de você que vai suprir tudo isso em você. Fica tranquilo. Então não olha aqui para mim, olha lá. Vai suprir dali. Então quando você olhar para ele, entenda, ele é que supre, ele é que deu a tua carne, ele é que vai dar a tua roupa, ele é que vai te dar o caminho, ele vai fazer isso em você. Trate-o dessa forma, isso é honra. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. Quem olha para um profeta e fala, você é profeta, vou te tratar dessa forma. Eu vou entender que você é e o que sai da tua boca é.
Se você tratar ele dessa forma, você vai receber o galardão dele. O que é o galardão? É o que ele tem para dar. O que ele tem para dar? Profecia. Quem trata o pai na qualidade de pai, recebe a recompensa do pai. Qual é a recompensa do pai? Descendência e herança. O que é honrar o pai? Tratar o pai nesse lugar. É aqui. Minha descendência e minha herança daqui. Quando eu estou tratando ele com honra, na verdade eu estou me tratando com honra. Quando eu trato ele com honra, na verdade eu estou valorizando o que eu sou, porque eu sou uma continuação disso aqui. O que é desonra? É desconectar daqui e ficar com essa cordinha na mão, tentando conectar em alguns lugares. E aí eu não entro em lugar nenhum, porque eu estou com essa cordinha tentando plugar ela em lugares. E esses lugares não existem. Então você é filho de Deus? Sim. Mas o Senhor fala assim, meu filho. Mas não é assim que funciona. Então você se relaciona comigo, mas você não consegue acessar aquilo que era para ser seu. Por quê? Porque aquilo que era para ser seu está vinculado a uma fonte. E assim Deus consegue fazer com que com aquilo que ele derrama, seja espalhado em toda a descendência. Porque toda a descendência está vinculada. Então a gente sempre fala de Cão, e quando a gente fala de Cão, a gente fala de forma negativa. O pai que amaldiçoou o outro lado da história. Cão é um menino. Não era menino, mas era o mais novo. Cão vê a nudez do pai dele. Entenda ver a nudez como o cão descobre coisas no pai dele que não eram para ser vistas. Porque o pai estava embriagado. Cão vê o pecado do pai dele. Cão descobre que o pai dele fez coisas erradas. Só que Cão, quando ele olha para aquilo, o desespero de Cão, se ele entendesse isso, deveria ser assim: fechar a tenda do pai correndo e orar e pedir misericórdia pelo pai. Por quê? Porque se ele cair, eu estou lascado. Porque eu como do que vem dali. Então tem misericórdia do que está acontecendo ali. É prático. Tem misericórdia do que está acontecendo naquela tenda. Porque o que vai ser de mim se ele cair? Eu estou vinculado a ele. Cão não tem esse entendimento. Então o que Cão faz? Ele pega a vergonha do pai, que ele descobriu, e ele expõe para todo mundo. Quase que derrubando o pai. O que o pai faz? O pai pode não saber o que está fazendo, o filho pode não saber o que está fazendo, mas os dois cumprem um princípio espiritual. O pai desconecta o filho. Tira a mangueirinha. Você não me trata nesse lugar. Você não entende que quando você me derruba, você se derruba. Porque eu não caio por causa disso. Porque eu continuo conectado no meu pai. E conectado no meu pai tem um lugar para misericórdia também. Então Noé está lá nos heróis da fé. Ele continua conectado no pai. Ele amaldiçoa um filho, ele embriaga, ele fica nu. Acontece qualquer coisa. Ele continua vinculado. Ele encontra misericórdia. Cão não. Porque Cão desconecta. Então, a partir daquele momento, o que Noé faz é simplesmente manifestar no mundo natural. O quê? Filho, agora você não tem lugar para conectar a tua mangueira. Agora é você e você. Não existe mais descendência sobre a tua vida. Por isso você vai padecer ao longo da tua vida tentando criar uma descendência, tentando se fazer, tentando através dos seus talentos, do seu tudo, porque herança você não tem. A herança foi arrancada. Isso é desonra. Davi entendia perfeitamente que ele estava vinculado a algo. Por isso quando ele olha para Saul, ele chama Saul de Senhor. Porque ele entende, Saul está vinculado a algo. Por isso Saul, mesmo com toda a desavença dentro da sua casa, as brigas com o pai dele, com os irmãos, ele não tinha problema com aquilo, embora aquilo pudesse doer nele. Porque ele olhava para aquilo e ele não conhecia outro caminho que não fosse: estou vinculado ao meu pai. Quando ele entrega a Saul, ele não conhece um caminho que não seja estar vinculado a Saul. Porque ele entende que tudo que ele tem para viver daqui para frente só vai acontecer por causa de alguém que viveu daqui para trás. Ele entende que a vida dele só existe em função da vida de alguém que viveu antes. Por isso que uma coisa que destrói muito mais a tua vida e a minha vida
do que o pecado é a desonra, mas muito mais. Porque o pecado você identifica pela lei, você identifica pelo Espírito e você arruma. A desonra não. Porque se você cresceu num lar disfuncional, você desonra desde pequeno. Se você viveu uma vida de rejeição, você entende que o que é certo, o que é errado. Se acertou, você merece meus parabéns. Se errou, não merece. E o Senhor fala assim, tudo que precisava é um lar disfuncional. Porque num lar disfuncional, o pai não dá ao filho o que é de direito, e com isso o filho começa a viver de buscar os seus direitos. Então ele vai se vincular ao que é direito, e não ao que é princípio. Então ele não consegue viver de princípio, ele vive de certo e errado. Então quando ele pega o pai nu, ele fala, ó, você está nu. Então ele consegue virar para o pai e falar assim, ó, não fala comigo não. Por favor, não fala mais. Ó, fala para o pai, por favor, não fala mais. Da onde que você aprendeu isso, meu filho? Mas da onde que você fala para Deus, por favor, não fale mais? Porque a minha mãe, eu já ouvia, quem decide quando vai falar aqui sou eu, e você cala a sua boca. Era assim que eu ouvia na minha casa. Deus não fala com essas palavras, Deus fala a mesma coisa. Quem decide aqui sou eu. Você só existe porque eu compartilhei vida com você. E ainda que eu esteja errado, a tua existência depende da minha. E se eu estiver errado, a lei há de me julgar. Mas a partir do momento que você decide se relacionar comigo com base na lei e não no princípio, por lei eu viro para você e falo, por lei você não fez nada para merecer isso que você quer receber de mim. Então por lei você está desconectado de mim. Quer viver de justiça? Viva de justiça. O que você fez para merecer algo? Você quer virar para tua mãe e falar, não, porque a senhora errou. Tá, então vamos viver de justiça. Ela vai virar para você, tá bom. O que você fez para mim algum dia por tudo que eu já te dei? Não, mas porque você é minha mãe, você tem que me... Não, eu não tenho que nada. Você está falando de lei ou de princípio? Porque o que você está me dizendo é lei. Eu errei, punição. Então lei por lei você está me devendo. Toda a nutrição que eu te dei desde que você nasceu, você está me devendo, filho. E eu quero receber. É por lei que você quer viver? Então vamos viver de lei. Agora é por princípio? Por princípio eu vou compartilhar com você aquilo que eu recebi da minha herança passada. E por princípio você vai se submeter à casa que você está. Só que se você arrastar isso já como lei, me submeter à casa, não vai funcionar. Princípio é entender que é burrice quando você ataca a tua fonte, quando você não se dobra diante da fonte que você bebe água, quando você não busca conservar a fonte. Você entende que Saul morreu? Quando Saul morreu, todo mundo já sabia quem seria o rei. Todo mundo sabia que Davi ia parar de ser perseguido. Quem não sabia disso? Ele que queria me matar, ele morreu. Sabe o que Davi faz? Davi começa a chorar. Pensa nisso. Não como um lamento hipócrita, porque tem que estar registrado. Ele começa a chorar. O que Davi está falando? A minha fonte morreu. A essência de Israel era esse homem. Ele morreu, ele sente dor no corpo. Ele sente dor emocional, porque aquele homem morre. Qual homem o que queria matar ele? Porque para Davi, a posição de Saul estava acima do comportamento de Saul. Saul é a minha fonte, ele é o meu pai, ele é a lâmpada de Israel. Isso está acima da minha vida física, dele querer me matar. Ele querer me matar é muito pequeno comparado ao que ele representa. É isso que tinha dentro do coração de Davi. Eu amo aquele texto do pai de Davi, os irmãos de Davi na guerra. E a comida não devia estar lá, essas coisas. O pai de Davi manda Davi ir lá visitar os irmãos, para ver como eles estão. E ele fala, leva comida para os seus irmãos. Aí ele separa 10 queijos, e fala, esses queijos você dá para o capitão. E você leva amendoim torrado para os seus irmãos. Era mais ou menos isso. Grãos tostados. Leva amendoim para os seus irmãos. Fala sério, você mandaria queijo para o capitão e amendoim para os seus filhos? Quem faria isso? O pai de Davi fazia. O pai de Davi fazia, meus filhos não vão morrer se eu comer amendoim. Mas eu estou cumprindo um princípio quando eu faço isso.
aquele homem é autoridade sobre meus filhos. Meus filhos vão sobreviver naquela guerra, porque esse homem está sobre a vida deles. Não sou eu com queijo que vai sustentar a vida dos meus filhos. É a unção desse capitão sobre eles, que libera em cima deles. Então eu vou cuidar desse capitão. O pai de Davi podia ter todo o erro do mundo, mas o pai de Davi ensina a Davi o que é princípio de honra. E por isso Davi depois, mesmo cometendo adultério contra Betseba, ninguém no reino, além dos próprios filhos, mas os de fora, ninguém se levanta contra ele. Davi passa 1 ano vivendo aquilo, e ninguém levanta um A para falar, porque eles olham e falam, ele é o rei, o problema é dele o que ele fez. Ele vai se ver com Deus, mas ele é a lâmpada de Israel. Davi colhe da honra que ele entregou. Mas você pode começar um reino sem ter esse vínculo para trás? Lógico que pode, mas o fim desse reino é idolatria. Porque se eu não tenho uma mangueirinha para espetar que está ligada em Deus, e tudo vem de pai para filho para poder chegar em Deus, paternidade, eu vou conectar em algum lugar que normalmente está vinculado à minha imagem. Cão fez isso, Nimrod. Ele cria a primeira religião, ele cria os primeiros ídolos, porque ele começa um reinado. Baseado em quê? Baseado na imagem dele, no que ele acha que é necessário. Roboão e Jeroboão. Por causa dos pecados de Salomão, Deus fala assim, eu vou dividir o reino. Eu vou deixar uma tribo para Davi, porque eu tenho um pacto com Davi. Então o filho de Salomão vai ter uma tribo. As outras eu vou dar para Jeroboão. Jeroboão, vem cá, você vai ser rei também. Jeroboão estava ligado a quem nisso? A ninguém. Mas Deus fez isso como punição. O que acontece? A tribo de Davi, que é a tribo de Judá, recebe o apoio da tribo de Benjamim, e eles continuam a descendência, que vem de Adão, que passa por Abraão, Judá, e chega até o Cristo. E Jeroboão, que começa uma nova tribo, um novo reino, muito maior do que o outro. Esse aqui não tem onde se conectar. Ele não está ligado, ele não está ali por merecimento, por honrar a um pai que tinha direito a isso para compartilhar. Mas ele tem muita gente com ele, sim. Ele cria 2 bezerros e começa um lugar de idolatria. Ele cria um outro lugar de adoração. Que ele não está ligado à fonte da adoração. Ele não está ligado a Deus no reino dele. Então, naturalmente, ele vai começar a adorar outras coisas. Honra, querido, está vinculada a onde eu deposito a origem e o sustento de quem eu sou, da minha existência. Pode ser que você honre o teu trabalho, porque sobre o teu trabalho você lança o entendimento da tua existência. Davi entendia tanto que o vínculo dele estava em Saul. Para Davi o vínculo dele não estava nem no que Deus disse a respeito dele. Não que ele não cresça no que Deus falou, mas o entendimento dele era tão forte de honra, que ele se desespera e chora com a morte daquele homem. Apagou-se a lâmpada de Israel. Apagou, acabou a luz. Porque ele era. O que eu faço agora? Era ele que nutria. Era ele que me nutria. A maioria ia comemorar nessa hora. Chegou a minha vitória. Ele disse, não, minha vitória era a vitória dele. Porque eu sou continuação do reino. Continuação de algo que já existe antes de mim. Quando Jesus fala assim, Deus fala na palavra, honra o Senhor com seus bens e com toda a tua casa, para que te vá bem, para que prospere. O que o Senhor está dizendo é, o que é honrar o Senhor com os teus bens? Olhar para o Senhor e falar assim, Ele é a fonte da provisão na minha casa. É o Senhor, não é o dinheiro. Eu dou a Ele esse lugar de sustento. Quando o dinheiro é tua fonte de sustento, você nunca vai conseguir ser dizimista em primeiro lugar. Porque dízimo é honra a sacerdócio. Dízimo é reconhecimento de que Ele é sacerdote sobre a minha vida. Sem o dízimo não existe reconhecimento de sacerdócio. Não existe. Porque no nosso caso o dízimo está vinculado a dinheiro, porque nós recebemos dinheiro. No caso daquele povo na África, o que é aquilo? Eu produzo da terra, eles plantam, eles criam animais. Eles entendem que aqueles animais só se multiplicam
aquela galinha só bota ovo todo dia, porque Deus, algo que vem antes de mim, ao qual eu estou vinculado, é quem cobre essa galinha, e ela bota ovos. Então eu pego uma parte desses ovos e devolvo para ele. Eu estou reconhecendo que é ele, não a galinha. No seu caso, a galinha é o teu salário. Poderia ser galinhas. Então a gente chega na África, a gente ganha galinha, saco de arroz. Você ganha essas coisas. O que eles estão fazendo com aquilo? Me honrando. Eles estão dizendo assim. Eu lembro de lugares que a gente chegou que as pessoas não tinham o que comer. Eu contei essa história da última vez agora. Nós chegamos lá, uma mulher, senhora, muito velhinha. Se bem que lá 50 anos eles já estão acabados. Mas ela parecia ser muito velhinha. Aqui seria uma mulher de 80 anos. Fraquinha, andando encurvada com uma menina. Que não era filha dela. Ela pegou porque a menina era órfã. Ela não aguentava nem com ela. Andava com aquela menina do lado. Aquela menina estava com malária. Mas a gente não sabia disso. Ela veio e aí o Adelino, o pastor, me chamou e falou: essa senhora, teve uma senhora que doou um saco de arroz. Meio saco de arroz. Falei, aí passou. Na hora do almoço, ou no fim do culto, não me lembro, ele me procurou e falou assim: essa é a senhora que doou o saco de arroz. Para poder ter o seminário ali. Falei, ah, que bom, Adelino. Aí ele falou, ela perguntou se você pode orar com a menina, que ela está com febre. Aí primeiro eu quis dar remédio para ela, depois ele falou, ele pediu oração, não pediu remédio. Eu falei, desculpa, e eu orei com ela e demos o remédio. É aquela mulher, e eu perguntei para Adelino como que vive. Vive de oferta, vive de ajuda, vive do que aparece. Aquela mulher não tem fonte de renda. Ela é velha, ela não consegue mais plantar, ela vive do que cai no colo. Essa mulher ainda adota uma criança, órfã. E aí essa mulher no meio da igreja inteira pega meio saco de arroz que sustentaria um mês naquela casa e doa. Sabe por que ela doou? Porque o apóstolo Gianni vai estar aqui, eu quero doar para ele. É a hora que você fica morrendo de vergonha. E se fosse na primeira viagem para a África, eu ia rejeitar o arroz. Você fala, não, ela não está dando para você. Aí é a hora que Deus fala, ela não está te dando, idiota, ela está dando para mim. É que ela olha para você, ela me vê. Então aceita, porque você não tem de rejeitar, não. E a gente deu dinheiro para ela comprar o remédio, mas você olha e fala, essa mulher entende honra. Essa mulher entende que o que sustenta a casa dela não é o saco de arroz. É Deus. E tudo que ela pediu em troca, você pode orar? Ela não pediu dinheiro para o remédio. Você pode orar? Porque eu creio tanto que você é Deus aqui na minha frente, a ponto de te dar isso, que eu creio que a tua oração vale mais do que o remédio. Essa mulher entende honra. Ela vive de princípio. Você acha que vai faltar alguma coisa na casa dessa mulher? Você acha que quando chegar no céu, você vai estar perto de morar no bairro que essa mulher vai morar? Na casa que essa mulher vai morar? O galardão que essa mulher vai ter diante do Senhor, pelo lugar que ela dá para Ele aqui na terra. Ela entende o que é a honra. Eles lá na África entendem o que é a honra. Eles olham para nós, ainda que de forma distorcida, que você é o branco, não interessa. Certo ou errado, isso conserva um princípio de honra. Eles te olham, entendem que você tem um lugar em Deus. E aí você chega, eles estão pegando a tua mala, eles estão arrancando das tuas costas a mochila, e você não, de jeito nenhum, e arranca das tuas costas e bota nas costas, e vai do teu lado carregando a tua bolsa, e todo mundo naquele sol de rachar coco, andando na trilha, e você tomando água e dá água para eles. Não, é a sua água, bebe você, não pode passar sede. Você entende? Você olha e fala, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Deus me dá um coração para entender o que é isso. É por isso que Deus cura naquele lugar. É por isso que você vê milagre naquele lugar que você não vê aqui. Porque para ela ainda crê que quando ela honra o Senhor, o céu abre e existe cura. Para mim não, para mim eu tenho que oferecer um remédio para ela. Porque eu ainda estou adorando a um Deus. Mas às vezes dando mais honra às coisas que estão aqui na minha mão, as coisas práticas da lei, o dinheiro, coisas aqui, do que a Ele. Eu ainda não entreguei esse lugar a Ele, de sustento, de provisão, do que vai acontecer no seguinte. E se você não conseguiu dar a Ele, o sintoma é que você não consegue dar a homens.
Porque a manifestação de tudo que Deus fala a respeito de Davi, ele tem um coração igual ao meu, ele é o homem que eu escolhi, ele é isso, ele é aquilo, eu quero Davi. Como é que eu vejo que isso acontece na prática? Por que Deus falava isso de Davi? Olha a vida de Davi, o relacionamento dele com o pai, o relacionamento dele com o rei, é o relacionamento dele com Deus. Imagina. Você pode estar fazendo igual aqueles homens. Simão recebeu Jesus em casa, bota Jesus na mesa, manda fazer uma comida. Aí vem a mulher, joga óleo lá em Jesus, beija o pé de Jesus, chora, baba, aquela coisa toda. E aí os homens olham, o que é isso que está acontecendo? Jesus fala, filho, fala, mestre, chama Jesus de mestre, pastor, meu pastor. Jesus fala, meu filho, você preparou essa mesa aqui, me chamou, está me chamando de pastor, mas em nenhum momento isso foi honra. Você me botou nessa mesa aqui, porque eu sou tido por sábio pelos seus amigos, porque vocês olham para o que eu falo, porque a palavra que sai da minha boca impressiona vocês, porque eu interpreto a lei, porque eu tenho revelação, porque eu curo, porque você está me tratando na lei. Esse lugar na mesa aqui é por causa das manifestações que você viu na minha vida. Você está me dando um lugar baseado em manifestação, não baseado em quem eu sou. Você não me identificou como sendo Senhor. Você me identificou como sendo um pastor ou alguma coisa assim. Você não me identificou como sendo a fonte que o Senhor trouxe para emanar sobre a tua vida. Você me identificou com base na lei. Agora ela, olha aí, ela não para de chorar no meu pé. Você não me deu um beijo de honra, você não me ungiu com óleo, você não lavou meu pé, não me deu água para lavar o pé. Essa mulher não para de fazer. Aí Jesus fala assim, é por isso que ela, além de receber o que vocês vão receber, que é o conhecimento na mesa, isso tudo que você me trouxe aqui para fazer, pô, o senhor sabe, né? Compartilha. Além disso, ela também vai ser salva. Teus pecados são perdoados. Aí eles se revelam. Quem você pensa que é para perdoar pecado? Fala, não, eu sei quem eu sou, vocês é que não sabem quem eu sou. Porque vocês estão me procurando para compartilhar um conhecimento que é o que vocês querem ter. Vocês querem estar perto de mim por causa da palavra que eu estou pregando aqui na mesa. Porque eu sou um grande mestre e vocês querem ser grandes mestres. Ela me procurou por entender que eu sou o salvador da alma dela. Ela me procurou por entender que eu tenho algo da parte do Pai para liberar sobre ela. Então sim, ela vai receber perdão. E ela vai receber a salvação. Ela vai receber a minha natureza. Enquanto vocês vão receber só o meu conhecimento. Isso é honra, querido. Por isso que a vida financeira às vezes é uma desgraça. Porque você não entende que dar o dízimo ao Senhor não é pagar uma parte. É só confessar que Ele é minha fonte de existência. É só a confissão. Ele é minha fonte não é o dinheiro. E se eu não conseguir pagar minha conta depois? É porque Ele não quer que eu pague essa conta, ou é porque eu fiz conta que não era para fazer? Mas eu não posso corromper o fato de que Ele é minha fonte. Por isso que a Bíblia promete que a descendência do justo não vai mendigar. Deus está dizendo, se você me tratar como tua fonte, os seus filhos vão me tratar como sendo a fonte dele. E nunca na tua descendência vai ter alguém mendigando ou passando necessidade. Não é porque se você pagar eu devolvo lá na frente. Não tem a ver com dar e receber pagamento depois. Tem a ver com me confessar como fonte. E como fonte eu nunca vou deixar faltar. Como fonte você vai receber do teu Pai o que você tem para receber no Espírito. Como fonte a natureza vai ser transferida. Isso são os discípulos andando com Jesus. Os mais analfabetos, os mais rejeitados. Algum outro ali ainda não estava nessa situação, mas a maioria deles. Mas eles olham para Jesus e ele fala, o Senhor é o cara que Deus mandou para a gente. Para onde a gente vai? Onde é que eu vou conectar essa mangueirinha aqui se eu sair daqui? E Jesus fala, eu não quero, não tem nada com vocês. Vocês querem ir embora? Onde é que eu vou conectar essa mangueirinha aqui? É o Senhor que tem a fonte da vida daqui para frente.
Eu estou andando atrás do Senhor por causa da conectar mangueirinha. Não estou andando atrás do Senhor porque o Senhor tem algo para me dar, para eu poder realizar a minha vida. Quando dá para estabelecer o reino, não interessa. Você tem que analisar na tua vida se você era o Simão na mesa com Jesus, dando um lugar de destaque na mesa para ele, ou se você é a mulher debaixo da mesa. Se você é um homem que só convida Jesus para aquela mesa, porque Jesus já provou que tem alguma coisa ali, que você entende que vem da parte de Deus, que tem sabedoria, mas é pelas coisas que estão saindo da boca dele ali. Ou se você é a mulher debaixo da mesa. Se você é o filho que trata o pai porque o pai está bem vestido e sóbrio, e no final das contas, quando ele se embriagar, você fala, não merece mais esse lugar. Se você é o filho que tem coragem de apontar o dedo na cara da tua mãe, é porque você também... Meu filho do céu, isso é desonra, isso é arrancar essa mangueira de conexão e ficar vivendo com essa mangueira balançando para lá e para cá, tentar lidar com a tua mãe e teu pai baseado em justiça, em certo e errado. E você está criando outro filho depois de você para viver esse mesmo lugar que você. Desonra em cima de desonra. Isso é honra, dar o que é de direito. É direito porque nasceu dali e não porque fez algo a partir dali. Isso está no meio dos 10 mandamentos. Isso é constituição de Deus, é um dos primeiros mandamentos. Os mandamentos são colocados por ordem de importância na Bíblia. É um dos primeiros. Honra o teu pai e tua mãe para que a tua vida seja longa. Ou seja, tudo que eu tenho daqui para frente na tua vida, tudo que tem para acontecer na tua vida depende da tua conexão, do valor que você dá para o lugar onde está vindo. Efésios 5, quando fala do marido e da esposa, fala assim para o marido, meu filho, você na terra sozinho, é sozinho. Você recebeu o compartilhamento de vida dos teus pais e não vai manifestar nada sozinho. Nem Cristo vai manifestar a igreja dele sozinho, o ministério dele sozinho. Ele precisa da noiva. Que uma cabeça pensa, tem autoridade, mas não consegue se mover. Cristo precisa do corpo. Você também, meu filho. Você precisa do lado de lá, entendeu? Entendi. Então, honre o lado de lá. Trate o lado de lá como alguém do qual você depende. Então, ame o lado de lá. Morra pelo lado de lá por entender que o lado de lá é que faz com que esse lado aqui possa existir e possa viver. E você vai saber que esse entendimento existe da seguinte forma, filho. Ninguém machuca o próprio corpo. Ninguém fere o próprio corpo, Paulo fala. Então como é que você está ferindo o outro lado sem sentir a dor? Isso significa que você não entendeu que o outro lado é parte do teu corpo. Por isso você consegue ferir o outro lado sem sentir a dor. Porque o dia que aquilo for parte tua, a ponto de existir esse entendimento dentro de você, de que aquilo é parte minha, não como posse, não como uma relação desvirtuada, mas aquilo ali, junto comigo, vai cumprir aquilo que Deus tem. Como é que eu vou conseguir ferir aquele lado, se aquele lado é meu lado? É isso que Paulo está dizendo. Como é que eu vou, se eu bebo da fonte que é o meu pai, como é que eu vou jogar pedra nessa fonte? Arrebento ela, bato. Deus fala, você é louco, você vai morrer de sede, porque é dela que você vai beber, não tem outra para você. Quando você amaldiçoa a tua origem, quando você trata essa fonte, essa origem sua que te sustenta, como qualquer coisa, Deus fala, você não entendeu nada, você é louco, porque você vai beber dessa água. Não, essa água não presta, eu não quero essa água, porque essa fonte aí está suja, está podre, a fonte que eu entendo é Jesus. Jesus fala, é verdade, a fonte sou eu, mas eu fluo através dali. Você acabou de machucar a si mesmo. Quem amaldiçoou o teu pai é louco, raca. A Bíblia fala, anátema, maldito. Por quê? Porque Deus resolveu chamar de maldito. Ele fala, não, você acabou de se amaldiçoar. Você acabou de jogar veneno na fonte que você bebe, achando que vai poder beber de outro lugar. É por isso que você está clamando para o céu, e morrendo de sede. Ele fala, lógico, a fonte que eu te dei, você joga veneno nela.
A fonte que eu te dei, você olha e fala, esse tipo de água eu não gosto, isso aí não é bem assim. Eita, o que ele está fazendo lá? Bobo é você que não entendeu nada. Bebe da água ali, meu filho. Cuida daquela fonte. A água está escapando, vai lá e cerca. Meu pai está bêbado, vai lá e veste ele. Cobre ele. Porque se ele ficar bêbado e sair aí estragando tudo para a rua, você está perdido. Meu pastor está bêbado, filho, então cuida de mim. Porque se eu ficar bêbado e destruir tudo, esse ministério acaba. Porque ele flui daqui. Você entende como é idiotice quando a gente não entende isso? O pastor está errado, eu peguei o pastor com outra mulher. Vou pegar o microfone, você não é digno de estar em cima. Pronto, destrói com tudo, arrebenta com tudo. Eu não estou falando sobre encobrir pecado. Deus não encobriu o pecado de Davi. Agora Joabe sabe. Esse homem pode estar louco, mas se ele cair, a gente cai tudo. Porque ele é meu pai. Deixa Deus tratar com ele que tem que tratar. Deus, eu estou aqui no meu lugar e o Senhor passa a coroa quando quiser. Mas é o Senhor que faz essa transferência. Se eu vou tentar tocar nesse lugar, eu destruo esse lugar, que é o lugar que eu como e bebo. É o que Cão fez. Porque a bebedeira do pai passa, querido. A desonra não. A bebedeira do pai passa. A exposição que o filho fez, não. E o pai continua. Abençoa os dois filhos. E eles povoam a terra. E o filho? Porque Noé viveu isso, querido, pelo que ele recebeu do pai dele. Quando você vai ler em Gênesis 6, 7, 9, sei lá. Deixa eu achar aqui. Gênesis 9. Não, eu quero ler um texto antes com vocês. Gênesis 5. Verso 28. E viveu Lameque 180 anos e 2 anos, 182 anos, e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: esse nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou Noé 500 anos, 595 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Aí você vai ver a história de Noé. Deus fala com Noé, Noé constrói a arca e salva a humanidade toda. Por que Noé construiu a arca e salvou a humanidade toda? Porque ele viveu a palavra que o pai dele deixou em cima dele. Por isso. Porque o pai lançou uma palavra em cima de Noé. Noé olhou para o pai dizendo: você é minha fonte. O que sai da tua boca é o que eu vou viver. O que sai da tua mesa é o que eu vou comer. E aí Noé vai e cumpre. E vive o que o pai deixou. O pai nem viu a arca. O pai não viveu a arca. Mas o pai deixou o caminho que o filho ia viver. Esse aí vai ser a consolação da maldição que está em cima da gente. Esse filho meu aqui. Aí vem Noé e vive aquilo que o pai dele deixou. E aí Deus vem, o que é que o pai tinha deixado para Noé? A história que a gente conhece. O pai deixou para Noé construir a arca, salvar a humanidade, começar uma nova descendência. Isso foi o que o pai deixou para Noé. E a gente descobre isso através da história de Noé. Vocês vão povoar a terra. Vocês vão espalhar a minha semente em cima da terra. Noé recebeu isso do pai dele. Noé olha para os filhos e fala: filhos, nós vamos povoar isso. Por quê, pai? Porque o meu pai, o lugar onde eu bebia a água, deu isso para mim. E agora eu dou isso para vocês. E vocês vão dar isso para os filhos de vocês. Um dos filhos olha para Noé um dia e fala: meu pai era muito bom. Meu pai passou 100 anos construindo uma arca, eu nunca vi esse homem colocar uma gota de álcool na boca. Não bebia não. O homem é certinho. Esse homem cumpre tudo que Deus fala, tudo que ele fala dá certo. Então, perfeito. Noé é o homem de Deus. E vai. Sobe a arca, desce a arca. Pai, vamos descer da arca, fica quieto aqui dentro. Deus não mandou descer. Tá, imagina, tudo que aconteceu aqueles dias lá dentro.
Os conflitos todos, não foi aquela lindeza, aquele cheiro de bicho, ninguém aguentava mais lá dentro, mas todo mundo andando debaixo da palavra de Noé ali. Por quê? Porque o pai de Noé falou para Noé, Noé está vivendo aquilo, fala para os filhos e vai. Um dia Noé resolve beber. Um dos meninos olha e fala, não, isso aí está errado, isso aí está errado. O que você está fazendo está errado. Noé fala assim, tudo bem, desconecte a mangueira, toma ela. Viva. A palavra que sai da boca de Noé é só a confissão do que estava acontecendo. O filho que de repente olha e fala, não, antes você não bebeu, agora você bebeu. Viva a tua vida então. E a vida de Cão se torna aquilo. Mas Cão tinha uma descendência para viver. O que era que existia sobre a vida de Cão? Você vai povoar a terra. Mas isso não vinha do que Deus achava de Cão. Isso vinha do que Deus tinha para a vida de Lameque. Lameque era o profeta que liberou essa palavra. O meu filho vai povoar a terra, salvar a humanidade. Tem que ser meu filho para fazer isso. Tem que ser continuidade de mim para fazer isso. Noé se torna essa continuidade. Sem se torna essa continuidade. Jafé se torna essa continuidade. E Cão decide que o pai dele não é digno disso. Então tá bom, então você não faz parte da continuidade. Siga. Vocês entendem o que é honra? Honra não é um mandamento de abrir a porta, tratar bem. Honra não é um mandamento que estipula algumas práticas. Honra é olhar para minha esposa e entender essa desgraçada, com todos esses erros que eu quero matar, é dela que vai sair o que... Ela é minha metade. Não adianta eu querer matá-la. Porque eu entendo que ela é minha parte. E por esse entendimento eu nem consigo feri-la. Porque como que eu consigo ferir a própria carne? Ninguém consegue. Seria cometer suicídio. A falta de entendimento faz com que você lide com esse outro lado por não entender qual é o lugar dela na tua vida. Como eu não entendo qual é o lugar dela na tua vida, eu não lido com ela por princípio, eu lido por lei. A relação é baseada em lei e não em honra. Honra é olhar para ela e falar, você é isso aqui. Esse é o teu lugar. Não interessa o que está acontecendo, esse lugar é teu. E se você não cumprir, se você infringir a lei, quem é vingador de lei é Jesus, é o Senhor, não sou eu. O meu papel é honra. O meu papel é tratar as pessoas que estão ao meu redor no lugar que elas merecem. Então às vezes as pessoas me procuram, tem muito filho que já procurou pedindo perdão. Porque eu te vergonhei. Eu falo, filho, eu só estou te honrando. Eu te receber de volta, eu te abraçar, eu só estou te honrando. Isso não significa que me agrada, não significa que eu estou feliz, não significa que é gostoso ficar perto, não significa nada disso. Eu estou te honrando, é teu direito. E quando você honra como princípio, começa a ser gerado a você amor por essas coisas. Então quando Davi chora por Saul, ele não está sendo falso, hipócrita. Ele ama. Por isso que Jesus é apedrejado, abandonado pelos discípulos e continua amando os discípulos. Por isso que eu tomo um tapa na cara e mesmo assim depois eu consigo sentar e beijar. Nossa, porque você tem Deus de um jeito. Não tem Deus de um jeito ou de outro jeito. É honra, é seu lugar. Então no começo eu fazia contrariado, até que foi se tornando verdade dentro de mim. É seu lugar aqui sentado. Você que carrega maldição, quando você me deu esse tapa e saiu. Você que acabou de desconectar a mangueira e está vivendo debaixo de maldição. Eu não, eu continuo no mesmo lugar. Fala para mim da descendência dos filhos de Davi. Você conhece alguma? Alguma historinha de um filho de Davi? De Salomão que seja, depois da morte? Nenhuma. Porque você olha para Davi, todos os filhos, todos guardadas as exceções, desonraram, atacaram, xingaram, o que esse homem pensa que é, todos eles. E todos eles, e Davi com todos eles, são meus filhos. Eles querem me arrebentar, eles não me honram, eles falam mal de mim, mas são meus filhos. Davi continua sendo o que ele é, e se torna a descendência de Jesus. E os filhos? Os filhos desaparecem na descendência. Não tem filhos de Davi na história da Bíblia.
Porque os filhos de Davi não entenderam que eles são o que são, porque estão vinculados em Davi. Não tem nada a ver com tua capacidade, querido. Salomão, Deus fala assim para Salomão: como você não me pediu dinheiro, você vai ser mais sábio que todos os homens que já existiram antes de você e depois de você. Ninguém vai ter sabedoria que você. Apenas anda no caminho do teu pai Davi. Não interessa a tua sabedoria, o caminho é o do teu pai. É só isso que eu te peço, Salomão. Você vai ser mais inteligente que todo mundo que já existiu. Só tem uma coisa que eu tenho que te pedir: anda no caminho do teu pai. Só isso. Jeroboão, aquilo que eu falei antes. Eu estou fazendo um negócio aqui que não tem precedência. Eu estou começando um reino paralelo. Anda nos caminhos de Davi. Honra, que você vai viver o que ele viveu. Não interessa o sangue que você nasceu. Você vai viver a continuação de Davi. 2, trilhando caminhos de Davi. Entendeu? Não interessa o dinheiro que você tem. Não interessa se você conhece mais que ele, se você prega mais que ele, se você canta mais que ele. Não me interessa. Os dons eu estou te dando, o talento eu estou te dando. Você vai pregar muito mais que ele. Mas você só vai viver tudo isso, Salomão, porque você vai andar no caminho que ele começou. Porque ele está andando no caminho que era para Saul ter andado. Entendeu, meu filho? Entendeu que não interessa? O dia que você abandona esse caminho e entra num lugar de desonra, você acabou de começar uma estrada que não tem começo e não te leva para lugar nenhum. Vai morrer em você. Começa em você, morre em você. Fica de pé, querido, para a gente orar. Antes que eu esqueça, nós vamos ofertar. Você honre o Senhor, querido, com a tua oferta, com o teu dízimo. Entenda o que é princípio de dízimo. Não se sinta pesado para fazer isso pelo que eu preguei. Faça do jeito que você faz normalmente. Amém, querido. Ó, rendeu, hein? Eu falei: Deus, ontem eu fui deitar e falei: Deus, me perdoa, eu não vou ler hoje, eu não consigo estudar hoje. Aí Deus deu 50 minutos. Querido, isso é muito sério, isso é muito importante. Senão você vai passar a vida buscando a Deus e na igreja e não vai ficar patinando, tentando arrancar leite de pedra. E Deus fala: era para você estar bebendo, comendo numa mesa farta. Você está tentando começar algo do zero, porque você aprendeu desonra desde cedo na tua casa. Tem que voltar. Essa semana eu fui na casa da minha mãe pedir perdão para ela. Eu comecei a ouvir aquela mensagem de honra que eu mandei para vocês. Eu ouvi 10 minutos. Eu sabia o que Deus queria. Eu falei: meu Deus do céu. Eu fui lá: mãe, me perdoa. Ela: por quê? Porque eu te desonrei muito na vida. Mas do quê? Eu te tratava como se fosse no mesmo nível que eu, minha amiga. Virar: não, você está errada, mãe. Você estava errado, pai. Me desculpa. Ela: tá bom, filho. Não, me perdoa, mãe. Tá bom, tá perdoado. Tá bom, eu não faço mais, eu já me arrependi, o senhor sabe, mas eu preciso que o diabo saiba também aqui. E não foi fácil fazer isso, não. Ixi. Mas quer dizer que eu vou viver dos caminhos da minha mãe, fazer o que ela faz? Não, não quer dizer isso. Eu só entendo que independente do caminho que ela escolheu, que o meu pai escolheu, que meu avô, e você conhece a tua descendência, o caminho que vem do Adão, do Cristo, e que vem trilhando para minha família andar, continua lá. É como se Deus tivesse um mavericão para você, para tua família andar. Teu pai olhou e falou: não, não quero Maverick, eu quero um Gol, que é o carro da moda. Ele larga na garagem o Maverick e vai andar de Gol. Aí teu pai cresce e fala: Gol não é legal, eu quero ter um Monza. Me quer doido para ter um Monza. Eu quero ter um Monza. E aí o teu pai compra um Monza. E você, quando olha para a família do teu pai e honrar o teu pai, é dizer assim: eu quero aquele Maverick. Eu quero aquele lá que Deus tinha guardado para vocês, ainda que vocês não usaram. Eu quero viver o caminho que o Senhor reservou para minha descendência. Então, quando eu honro o Senhor andando de Monza, eu falo: eu não quero andar de Monza, mas eu te respeito no lugar que o Senhor deu, porque eu quero o Maverick que está guardado. Eu não quero ficar bêbado como meu pai que está ali dentro. Eu não acho certo a bebedeira dele.
Eu quero a sobriedade dele. Eu o cubro, eu te respeito, meu Pai. Eu quero aquilo que sai do Senhor, ainda que eu não queira o que o Senhor está vivendo. Mas o Senhor continua sendo o dono da chave do Maverick. E eu não estou fazendo isso porque eu quero o Maverick. Porque eu quero viver aquilo que sai de você. Os filhos de Abraão sabiam disso, os filhos de Jacó sabiam disso. Por isso eles brigam. Eu quero que saia da tua boca a palavra que vai me dar vida. Dá para mim a palavra que vai dar vida para mim. Ela está na tua boca, me dá ela. E aí ele dá para Jacó. E o outro fica doido, me dá outra palavra. Não tem outra. A que eu tinha era aquela. Ele fica desesperado. Mas o pai tinha as fazendas, o irmão foi embora, ele ia ficar com tudo. Pensa nisso, o pai estava morrendo. A Bíblia fala assim, os olhos dele já estavam pesados, ele estava cego. Por isso que ele é enganado, ele não enxergava mais. O velho estava morrendo. Pensa você, querido. Seu e teu irmão engana e foge. Teu pai está morrendo, ele é dono de uma fazenda. O que é isso? Eu vou ficar com tudo. Ele falou, eu estou me lixando para tudo, eu quero a palavra que sai da tua boca. Porque ela que vai dar meu destino. Eu quero a semente que veio de Abraão e passou para o Senhor. Eu quero ela para mim. Isso aqui é tudo lixo. Se eu tiver a semente que sai da tua boca, eu vou ter 2 vezes essa fazenda. Os filhos dele entendiam isso. A gente não entende. Que essa palavra entre, querido, que você arrume essas coisas, que você entenda isso. Entenda que você bebe da água que sai dessa fonte. E se ela começar a se sujar, a tua preocupação tem que ser em lá ajudar ela a limpar, porque você bebe dali. O Senhor não começa descendências. Ele tem uma descendência que começou em Cristo. Uma só. E eu me vinculo a ela através de pai. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse dia, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua visitação. Te agradecemos por esse final de semana, por tudo que o Senhor fez aqui, que o Senhor continua fazendo nos lares das pessoas que estiveram aqui, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, dos nossos erros, das nossas falhas. Que o Senhor nos acrescente entendimento, Senhor, a respeito dos princípios que regem esse mundo, o mundo espiritual. Que nós possamos remir aquilo que fizemos de errado. Que nós possamos viver na plenitude aquilo que o Senhor tem guardado para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, é que nós te agradecemos. Amém, queridos? Agora a gente vai ter ceia. Sabia, cara, fica me olhando aí. Nós vamos cear, queridos. Ô Lélio, Mateus, serve esse aqui, os dois.
Nós vamos cear, querido, e quando a gente faz isso, a gente confessa a nossa relação de carne com Cristo. A gente confessa que nós trazemos Cristo para ser uma carne só com a gente. Para que aqui na terra a gente possa ser o corpo dele, se fazer um com ele. A gente confessa que ele fez uma aliança de sangue com a gente. E que nós somos ligados a essa aliança. Coma do pão e beba do cálice. Consciente disso, amém? Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, pela tua entrega. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela entrega do teu filho. Amém, querido. Hoje nós vamos ter batismo, querido. Nós vamos batizar hoje a Dalila e a Manu. Amém? Nós vamos lá para fora agora para recebê-las.